Aí, ó, de novo, vira Brasília e não vira aqui na secretaria. Dá um beijo em Mário Frias, esse galã, mas é competente demais e é muito querido. Dá vontade de apertar ele, ó. Obrigado, meu amigo. Você não precisa de agenda aqui, nem de marcar, só você passar Não, aqui. você sabe que eu respeito. E vir trazer essa energia boa, divina, de oração. Te agradeço muito, você sabe que aqui está muito pesado, né? Eu sei. Por isso que a gente sempre coloca os nossos trabalhos nas mãos do Senhor e pede a Ele sempre que Ele nos dê sabedoria para construir a nossa conversa, para esclarecer o povo brasileiro, né? E a gente agradece muito a Jesus por essa oportunidade. Mário, e eu vim aqui, aproveitando essa semana em Brasília, para exatamente te perguntar se você pode fazer um balanço aí desse teu tempo de gestão e o que a gente pode esperar para 2022, dando continuidade a esse trabalho, porque a gente sabe que você vem enfrentando muitos desafios, porque o lobby do meio artístico é muito grande, né? O lobby da cultura no país, mas não é a cultura que o brasileiro efetivamente viva, é um outro tipo de universo. Bom, Regina, obrigado pela tua visita. Fico muito feliz de você estar aqui, trazendo sua energia positiva, né? A gente ora um pouquinho junto. Regina, o trabalho mais difícil da gente, primeiro foi reconhecer o mecanismo, né? Entender como que ele funcionava aqui dentro. Então a gente tem números assustadores que definitivamente não significam uma política pública, né? A gente sabe que nessas últimas décadas 78% dos recursos ficaram com 10% de empresas, né? Então a gente sabe que isso jamais num país continental como o nosso pode ser considerado política pública. E num país multicultural. Principalmente. Uma outra coisa que chama muita atenção também é a lei de incentivo à cultura, gente. É um mecanismo muito positivo. Eu não vou atender a ondas, a grupinhos e dizer que a lei é um mecanismo ruim, não é. Se você é um produtor, se você tem uma manifestação cultural interessante, você tem mais que procurar a lei para te apoiar. Ela está aqui para isso, né? Eu tenho a mesma opinião que o presidente da República, que a lei de incentivo tem que ser utilizada para incentivar, para jovens artistas, para pessoas que estão aí nos rincões mais distantes desse país continental, como a gente falou, para ser um alicerce de toda e qualquer manifestação cultural. Porque, acima de tudo, a cultura ela não é dependente de verbas públicas. Ela não é. Se você juntar um grupo de pessoas numa praça, eles vão fazer cultura da mais alta qualidade, ainda mais do Brasil, que é um povo extremamente talentoso, criativo, se vira nos 30, né? Faz de um bambu uma flauta, um birimbau, né? Então, o que a gente viu definitivamente, quando a gente entrou a fundo nos dados, nos históricos, foi que isso nunca existiu. Para você ter uma noção, a gente tem uma sala de documentos aqui que existem 5 milhões de páginas não auditadas. E quando eu falo não auditadas, minha amiga, eu não falo só das planilhas, né? Eu estou falando que a gente nem sabe ao certo se isso foi investido em cultura. Pra você ter uma noção, a divisão da lei ela dava 15% para escritório de advocacia, 30% para divulgação de projetos, 50% para quem produzia e 5% vai para a cultura. E além disso, principal nunca foi cultura. Nunca foi cultura. Se 78% de 13 bilhões de reais ficou para 10% de empresas centralizadas, né, os eixos a gente sabe quais são, aonde que isso foi política pública para beneficiar a população? Eu sempre falo uma coisa que meu tio Bebeto falava muito. Meu tio foi medalha de prata olímpica, campeão mundial do vôlei. E o Bebeto sempre dizia, botafoguense, presidente do Botafogo, como eu, né, botafoguense também. Enfim, o Bebeto sempre dizia que o Estado, o esporte, deveria servir para a inclusão. Se você tirar, na minha opinião, se você tirar da administração do Estado o fator inclusão, para que ele serve? A quem ele serve é a pergunta. Porque se a cultura não está profissionalizando garotada, não está dando chance de criar cursos técnicos para a garotada aprender a lidar com aquilo que tem o talento, se você não ensina um pouco de contabilidade, a pessoa não sabe lidar com dinheiro, ele vai ser escravo do Estado o resto da vida. Ele nunca vai conseguir, a partir dele, construir
a sua família, o seu sustento, o seu trabalho. Então, o papel da minha gestão tem sido, em primeiro lugar, a moralização dos recursos públicos e dos mecanismos públicos. Isso é uma luta muito dura, nisso a gente esbarrou em muitos problemas. E aí, vou ser muito sincero, não existe direita e esquerda. Quando você quer fazer o certo, você não pode relativizar ele. Eu não posso favorecer um grupo ou desfavorecer outro. Esse é o papel de outro governo. Esse governo aqui trabalha honesta e transparentemente para o povo brasileiro. A gente não tem que favorecer lados aqui. Óbvio que os lados existem, óbvio que pessoas têm opiniões divergentes, mas sendo um agente público, como eu sou, eu não fui eleito pelo povo. Eu sou um gestor, eu estou aqui para executar uma política pública. Então eu preciso ser absolutamente técnico, fundamentado, trabalhar com dados, e a minha missão vem a ser exatamente essa: democratizar os recursos públicos, cuidar do erário público, do dinheiro do contribuinte, não deixar que isso vire política. Então essa é a nossa missão. A gente sabe que, você falou aí que era um abuso de poder, né? De lobby, e aí a gente pensa sempre o seguinte, né? Vamos combinar que no imaginário popular o meio artístico é muito... eu vou usar uma palavra que pode parecer pesada, mas é meio leviano, vamos dizer assim. É uma orgia. Era o que acontecia na secretaria, né? Uma orgia com dinheiro público. No mínimo irresponsabilidade, né? No mínimo irresponsabilidade com as escolhas, com o direcionamento, com centralização, tudo isso acho que são as palavras mais corretas de se usar na gestão pública para eu não tomar partido numa guerra. Eu não sou contra os artistas. Não, eu venho do meio. E posso te afirmar que grande parte não entende o que está acontecendo aqui. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de que se você não está no grupo, você não faz nada. Tem muita gente que essa palavra ridícula aí que eles inventaram, que é o tal do cancelamento. Eu, graças a Deus, fiz muito sucesso nas coisas que eu fiz. E eu acho que isso me deu, entre aspas, a liberdade de trabalhar com o público. Ou seja, para onde eu ia, o meu público ia comigo. Então eu fiz muitos projetos fora da grande mídia. Tanto que, cadê você? Você é um atorzinho sumido. Nunca sumi. Se você der uma olhadinha aí no Wikipedia... Cara, tu nunca sumiu mesmo, porque toda vez que tu me dá entrevista, meu pico de audiência vai lá para cima. Obrigado. Mas é verdade. O povo é o poder. Estar com o povo... Acho que talvez ainda não tenha se apercebido completamente disso. O presidente abriu esse caminho, mas as pessoas ainda estão meio que tateando e com, né? O caminho dele é muito árduo, Regina, porque... Eu também, né? Também, mas eu me considero aí um afortunado de ter ele na cabeça da história, porque ele defende a gente, né? Ele é um homem correto, ele é um homem que valoriza a palavra dele. Apertei a mão dele lá atrás, no início de 2020, sem ninguém saber nada, e nunca mudou. Isso é uma qualidade de caráter realmente, eu sempre falo isso, né? Eu sempre digo que a gente atravessar a vida e ganhar e perder, muitas vezes, é que forja o aço da espada do seu caráter, né? Daquilo que do como você vai entender as derrotas e as vitórias, porque às vezes uma derrota é uma vitória, às vezes uma vitória é uma derrota. Então eu acredito que o presidente, ele é uma pessoa de caráter, acima de tudo, ele é um homem de caráter. Isso é um homem apaixonado pelo Brasil, cara. E isso é raríssimo. Você se doar é quase suicida. A forma com que a gente se coloca é quase como um escorpião acuado, né? Ou você vai matar ele, ou ele vai te picar, e se ele sentir que você vai matar ele vai se matar. Tem uma coisa meio metafórica aí nessa questão aí. E como é que você tem enfrentado? Porque é pancada da imprensa todo dia, as acusações são as mais idiotas possíveis. Você você está sempre na defesa, mas também acaba batendo, porque é obrigado, cara. Não dá pra gente ficar só recebendo pancada. Eu não consigo. Às vezes eu erro sim, respondo agressivamente às vezes, mas dá no saco, né? Enche o saco.
O tempo inteiro apanhando covardemente, me chamam de ladrão, de corrupto, de fora da lei, atirador. Tudo. Não, meus crimes são defender a pátria, acreditar em Deus e no Brasil e na família. Pois é. Até quando, né? Enfim, mas você também, a gente sabe que quem instrumentaliza a imprensa, principalmente aqui de Brasília, é o mundo político. Como é que você está enfrentando, como é que você vem enfrentando isso ao longo desse seu período aqui na Secretaria? Regina, eu fiz uma decisão quando eu entrei aqui, eu tomei uma decisão muito séria. A gente é a área fim, o Ministério é a área meio para nós, na nossa administração. E a comunicação do Ministério vinha me cobrando, não nessa gestão, na primeira gestão do Ministério. Porque eles têm que cobrar, faz parte do trabalho deles. Ele me cobrava um volume de comunicação. Ali eu dei um ponto final, falei, ali eu não respondo imprensa. Então essa foi a minha postura de administração. Ao mesmo tempo, o que a gente faz? Eles postam uma mentira, eu vou nas minhas redes sociais, que é o único caminho que eu tenho, me acusam de ser tuiteiro. Mas se eu não tuitar, se eu não colocar as coisas no meu Instagram, eu não tenho nenhuma prova, nenhuma testemunha, nada, eu vou ficar apanhando e aquela mentira repetida muitas vezes vai se tornar verdade. Então, qual foi a última? A última foi que eu sou fora da lei. Que eu desobedeci uma ordem do TCU. Mentira. Eu estive anteontem no TCU dando explicações e no mês passado também. E eu convido a todos os órgãos oficiais, Polícia Federal, TCU, todo mundo, eu convido a vir aqui e esmiuçar a minha gestão. Pode vir, não tem problema, eu sou uma pessoa justa, eu nunca fiz um contrato errado, eu nunca deixei de pagar uma conta, eu sou uma pessoa muito Caxias, graças à educação que eu tive, a minha mãe, a meu pai. O exemplo arrasta. Eu vi um casamento feliz, eu vi duas pessoas que trabalharam juntas, que se apoiaram. Então a tendência é você repetir aquilo que você viu. Mas você ainda tem mais um tempo aí pela frente na pasta. Como é que você está vislumbrando aí? Pelo menos até meados de 2022. Isso. Porque eu já vou chegar onde eu quero. Tá. Como é que você está aí? O que vem mais até lá? Além desses enfrentamentos, além desses projetos que você lançou para tablets, para escolas, a Biblioteca Nacional totalmente reformulada, com garantia de que incêndios ali... Rafael Nogueira está fazendo um trabalho espetacular. Ele é espetacular. Tá? Entrevistei ele uma vez também, ele é um cara muito legal. Ele é um garoto muito sensacional. E aí também o apoio ao circo. Eu entrevistei o Roberto Roundtree esse domingo, ele está lançando um filme sem Lei Rouanet, mas ele falou que outros projetos ele pegou, foi difícil, foi rigoroso, e ele falou, nessa gestão, eu falei, nessa gestão? Ele falou, sim, nessa gestão. É difícil, é um pouco mais delicado, mas quando você comprova tudo, você não tem problema. Isso. Eu não estou acusando as pessoas de não terem prestado contas, tá? Eu só estou dizendo que a gente não sabe dessa prestação de contas. Então alguém fez alguma coisa que não era exatamente o que tinha que ser feito. Eu falei muito no início desse ano, lá para meados de março, eu falei que a partir do segundo semestre a gente ia começar os investimentos. Cadê os investimentos? Bom, eu acabei de soltar um edital de 646 milhões pela Ancine, com 30 milhões somente para a comemoração do bicentenário. Nós soltamos um edital para regionalização do audiovisual, nós soltamos animação, games. Então a gente está começando um trabalho após o período de freio de contenção. A gente precisava compreender o que acontecia. Continuar financiando irresponsavelmente não era o meu trabalho, mas nós estamos investindo sim. O processo do Respeitável Circo, a biblioteca digital, as casinhas games que tanto me bateram. Sabe o que é casinha game? É uma casinha que vai oferecer formação técnica e profissionalizante para a garotada. Mundo de obra do futuro, cara, porque esse é o mundo para onde a gente Aonde está o erro? Pela primeira vez o dinheiro público está sendo respeitado e investido para que possibilite que o cidadão comum seja beneficiado com políticas públicas. Aonde está o erro? Brigamos aqui diariamente com uma máquina feroz que quer nos engolir. Aí uma moça outro dia falou assim,
Ele não aceita crítica, não sei o que. Eu falei, cara, eu aceito crítica desde que ela seja fundamentada, desde que você entenda do que está falando. Não entende nada do que está falando, só fala abobrinha. Só fala o que o povo quer ouvir, só entra na tal de treta, né? Agora é treta. Nunca respondi, nunca. Quando eu respondo a matérias de jornal falaciosas, como a Folha faz comigo, me perseguindo descaradamente. São 25, 30 matérias por dia, com os mesmos cabeçalhos temáticos, para destruir a minha pessoa, a tua reputação. Injúria, difamação, calúnia. Eu processei um ator que me agride o tempo todo, que eu nem sei quem é, não conheço pessoalmente. Sabe o que eu acho? Desculpa. Assim, todos nós vamos pro buraco, cara. Que papo é esse? O artista é maravilhoso pela sua arte, mas ele não é melhor que o povo. Não é um ser Não é um ser extraterrestre, pelo amor de Deus. Acima de nós só tem Deus. O presidente da República, que é a pessoa mais importante do Brasil, talvez o líder mais importante do mundo hoje, é uma pessoa extremamente humilde. Nossa. Fala com todo mundo, respeita todo mundo. Você chega lá, ele está sentado no chão, comendo o bifinho dele lá. Você acha? O Célio, que é meu amigo, o Célio Faria, é uma pessoa muito querida que vive o dia a dia do presidente, estava contando para mim outro dia que o presidente chega nos hotéis cheio de comida, não sei o que, o presidente vira para ele e fala assim: pô, trouxe aquele Cup Noodles lá, trouxe miojo lá pra gente. E vai tu ver, cara, ele tá fazendo dentro do quarto com a chaleira um Cup Noodles. Você vê não vem com ele essa. Foi lá para Emirados Árabes. Todo mundo acusando, foi tudo pago pelos governos. Fizemos um acordo fizemos um acordo muito legal. Os países dos Emirados ali, eles querem investir para mostrar a cultura deles de forma diferente do que foi mostrado a vida inteira. Você sabe? Querem quebrar esse paradigma de radicais, eles querem investir. Então nós fizemos acordo com Dubai, fizemos acordo no Bahrein, fizemos acordo no Catar, para trazer investimentos para políticas públicas que vão fazer uma comunhão cultural. Vamos levar gente que faz cinema e vamos trazer gente que faz cinema. Faz audiovisual. Ótimo. Isso é muito. Bollywood é um sucesso. É os caras produzem absurdamente. Em número, é o cinema que mais produz no mundo, com o ticket médio mais barato do mundo, ou seja, a população vai ao cinema. Outro dia, eu guardo um videozinho de um ator aí, antigo, que é um chato de galocha. Eu guardo um vídeo que ele diz: porque nos últimos 15 anos o salário dos atores vem da lei do Rouanet, porque teatro não dá dinheiro para pagar artista e o cinema também não. A gente está sendo sustentado. Não é verdade. Se você for olhar para o mundo afora, existem indústrias cinematográficas poderosas que não dependem de dinheiro público. É verdade. Bom, mas o que você falou, vocês começaram a peneirar para ver o que tinha e efetivamente destinar. Era necessário. A gente sabe. Como é que a gente vai sentar num lugar que está tudo errado? Se eu sou um presidente de uma empresa e eu vou assumir uma outra empresa, a primeira coisa que se faz é uma coisa que é como se fosse uma auditoria. Não é uma auditoria, mas você vai fazer. Encaixa os recursos que você tem para poder jogar. Com relação ao que a gente falou, você é um dos caras que mais demonstrou capacidade de estar gestor no governo Bolsonaro. Mas temos aí um problema, meu querido. O presidente vai precisar de pessoas que ele confie para se candidatar. E você certamente vai ter que sair do modo gestor e ir para o modo político. Como é que vai ser feita essa transição para você? E como é que isso vai refletir no trabalho da secretaria? Eu sou tua amiga, mas eu tenho que fazer pergunta porque eu sou jornalista. Sim, né? Cara, amor, não tem problema. Eu vejo da seguinte forma: eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus e na minha vida. O futuro, realmente, eu só posso trabalhar no presente. Tá certo. E eu confio muito no presidente. Então, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, a decisão que o presidente vai tomar. Eu confesso que a gente começou agora a entrar na parte de desenvolver os investimentos. Então, é uma área que eu gosto. Eu gosto muito mais do que eu estou fazendo hoje do que eu fiz no último ano, que foi uma briga muito mais pesada. Então, eu estou no momento
apesar de muito cansado, eu confesso, eu estou muito cansado, eu estou com 50 anos, eu tive infarto no exame do ano passado, estou tomando uma série de remédios, tive que fazer uma cirurgia no quadril outro dia, porque eu estava aqui. A gente está orando pela sua saúde. Eu sei disso, eu oro muito também e agradeço demais, porque Deus sempre me dá aquilo que eu mereço, não o que eu quero, mas o que eu preciso. Mas então, a gente está pedindo, olha, eu sempre peço, quida lá do Mário Frias, que ele é um cara legal. Eu sei disso, te agradeço demais, você sabe disso. Agora, eu sou uma pessoa muito pouco ansiosa. Muito pouco ansiosa. Eu aprendi ao longo da minha carreira, e eu acho que é uma coisa muito bacana, que é o seguinte: o que é seu, será. O que não é, nunca será. É verdade. Eu simplifico ainda mais no ditado popular que diz: que é do homem, o bicho não come. É isso aí, mas é a mesma coisa, né? Não. Eu acho isso também. Também acho que você nunca deve cativar algo que você não pode amar. Verdade. Porque é diretamente proporcional ao que a sua vida vai... o que você planta é o que você colhe. Mais uma. Agora, só pra gente encerrar. Eu vi aí... Mas eu quero ver você nas eleições, hein? Tá bom. Você, eu quero ver lá. Tá. E se eu puder te apoiar... Eu agradeço. Mas olha só, eu quero saber o seguinte. Eu li por aí, pela imprensa marrom, tá ok? Que tu vai fazer agora um turismo lá em Nova York, é isso? Cara, as pessoas são muito loucas, né? Eu viajei muito pouco porque o que eu estava falando, o momento era de guerra aqui. Muita gente reclamava, você não vai à inauguração, você não vai isso. Eu falo, cara, eu estou aqui respondendo o processo, melhorando a gestão pública, brigando com a burocracia, eu realmente... e depois dessa viagem para Dubai, eu percebi que era muito importante a gente celebrar alguns acordos. Então a gente também está indo agora numa viagem internacional para buscar recursos e parcerias para fazer mais uma vez o intercâmbio cultural. Então existem pessoas que querem financiar projetos no Brasil e a gente está indo em busca desses recursos mais uma vez. E agora ainda pode dar uma carteirada, The Man of the Year, né? Porque na verdade ele é o cara, né? A personalidade. Ele é o cara. Não, a popularidade dele está muito em baixa. Eu não acredito nessas coisas, sabia? Popular. Você sabe uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer? Eu abri o jornal, eu estive na Paulista no dia 7, né? A gente tinha algumas agendas na semana anterior e também no dia seguinte lá, então a gente foi na Paulista, eu, André, Hélio, enfim, fomos. E foi algo, para um carioca que frequentou o Maracanã a vida inteira, sabe o que é o calor do povo gritando. E ali tinha pelo menos uns 10 Maracanãs antigos de 200 mil pessoas. Quem disse que lá tinha 150, ou estava na cachaça ou estava muito mal intencionado. E aí uma coisa me chocou, que foi a mídia tradicional, uma parte dela pelo menos, botando duas fotos, uma do lado da outra. Uma manifestação da dita esquerda e uma manifestação em apoio ao presidente, né? E dizendo, olha, os públicos eram parecidos. Igualzinho. Gente, pelo amor de Deus, tem um limite do que é ser ridículo. Vocês estão vivendo uma era de um presidente brasileiro, de um presidente patriota. Pelo amor de Deus, como você pode ter a minha idade, né, de 50 anos, e não bater palma para um homem patriota, guerreiro, que deu o sangue, a família, a vida para o Brasil. O povo mostra dia a dia que vocês podem falar o que vocês quiserem. É Bolsonaro 2022. Na veia. Eu botei lá... Deus é muito bom. No meu Twitter, né? Bolsonaro mais 4. Amém. Agora eu me lembrei de uma coisa. Você falou de Maracanã lotado. Que saudade que eu tenho do Maracanã. Pois é, você fez uma gestão, está fazendo uma gestão com muito rigor. E a gente sabe que muita grana que financiou produção da maior empresa de produtora de conteúdo do Brasil, que é a Rede Globo, ela acabou se queixando, usa o lobby que tem, muito grande, para te derrubar. A gente sabe disso, você não precisa falar. E agora, a novela das 8, tem uma novela das 8 aí, que volta e meia está mostrando o Botafogo, porque a gente de vez em quando fica vendo. E é o Engenhão cheio. E é o Botafogo. Eu falei assim, eu pensei agora aqui, será que eles estão fazendo isso para agradar o Mário Frias?
Viva o Fogão! Fogão campeão da 2ª divisão, estamos na primeira no que vem. Pois é, então eu lembrei disso porque eu vi comercial. Eu penso assim, Regina, vou ser muito sincero com você, como eu sempre sou. Eu sou muito grato à TV Globo. Eu aprendi muito, eu também. muito na minha vida profissional. Não é qualquer pessoa que aguenta o ritmo da TV Globo por 15, 16 anos. Acho que é uma fábrica. É uma fábrica. Altamente produtiva. Não, e top de linha. Não tem profissional fraco na TV Globo. Não tem. Lá eu digo sempre, eu aprimorei a minha técnica jornalística. Porque o grau de exigência era muito grande. Mas Regina, na minha época o jornalismo era eu fiz oficina de direção, eu fiz oficina de atores. Eu sou da base. Eu sou da casa. Eu comecei na TV Globo em 1996, cara. Eu aprendi muito na TV Globo. Eu tenho orgulho da minha vida. Lógico. Agora, eu não devo nada à TV Globo. Eu dei tanto pra TV Globo quanto ela deu pra mim. Malhação, eu tenho um orgulho tremendo de ter feito Malhação. Aprendi, fiz grandes amigos, conheci grandes profissionais. Rodei o Brasil fazendo sucesso, porque naquela época você fazia muita presença. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Em momento nenhum eu estou atacando. Eu sei assim, mas eu quero aproveitar para a gente falar de coisas que são verdadeiras. Em momento nenhum eu estou atacando o artista. Sim. São pontuais os idiotas que atacam esse governo. Não é a classe. É aquele pessoal que... Agora eu lembrei daquela cena clássica do Carlitos apertando os parafusos. Essa gente só sabe fazer isso. Só sabe fazer isso. E aí realmente... quando cai na máquina de moer, eles caem na máquina de moer. Aí é ruim, né? E, cara, a verdade é a seguinte, quem está reclamando perdeu alguma coisa. Peraí. A população está ganhando muito com esse presidente. É verdade. Bom, eu quero te agradecer, quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Obrigado. Um 2022 mais 4. Isso aí, sem dúvida. Né? 26. É para isso que a gente trabalha. Eu já falei, eu tenho lado, eu sou jornalista e eu, hoje em dia, posso ser parcial. Não tem outro lado. Infelizmente não há vias. Há só um caminho e esse caminho é Jair Bolsonaro. Na minha época, quando eu trabalhava em emissoras de TV, eu trabalhava com imparcialidade. Porque sempre foi do meu viés, o jornalista tem que falar do fato, pô. Opinião você deixa bater em casa. Mas não fala. Eles usam e manipulam. Não, o fato distorce absolutamente. Mais engraçado é o seguinte, a Greta Thunberg, quando foi escolhida a personalidade, a fanática lá da Noruega, do meio ambiente. Mas me parece que ela é pilotada, né? Não pode ser uma criança que tenha tudo aquilo ali para... Não, aí o Jornal Nacional anunciou, a adolescente Greta Thunberg ganhou, está entre os 100 mais importantes, personalidade do ano. O presidente ganhou. Cri. Não adianta. O Jornal Nacional. A verdade urge. 2 pesos e 2 medidas. Eles são ridículos. Aí depois não entende porque perde audiência todo dia. Não, me atacam direto também, Mário, mais uma vez, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção, pela tua capacidade de trabalho, né? Que a gente está vendo que você está trabalhando pelo Brasil, pela cultura dos brasileiros. Eu sou sua fã. Então somos dois aqui, de fã para fã. Sou mesmo, porque... Eu te assisto antes da gente se conhecer, você sabe disso. E aí, ele gostou muito da matéria que eu fiz sobre o nazismo, né, pessoal? Assustadora aquela matéria. De pouquinho em pouquinho, né? Com conta-gotas. Exatamente. Vão roubando a tua liberdade. E estão fazendo a minha liberdade é inegociável, Regina. A gente precisa lutar por isso. A minha é inegociável. A minha também, cara. Amém. Vamos lutar por isso. Enquanto tiver ar no pulmão e sangue no coração... Eu só sirvo a um Senhor. Eu também. A Deus. Depois e ao meu presidente. E ao meu presidente. Que eu não tenho a sorte de ser... Né, mas ele gosta de você que eu sei. Ele gosta de você que eu sei. Graças a Deus. É demais. Ele tá ali esperando a gente ali atrás. Ele tá ali quietinho. Vigiando tudo. Olha, gente, muito obrigada. Viu? Eu não posso ver defunto sem chorar. Obrigado, em Brasília, amor. Sempre aqui na secretaria. Obrigado. Amo quando você vem aqui.
Feliz Amo. Natal, feliz... Carioca é 2 beijinhos, a gente não esquece, né? A gente vai pra lá, pra cá, mas a gente é carioca. É por isso que ninguém acha que eu sou super íntima do Mário Frias, que eu fico aqui dando um beijinho nele, aperto ele. Mas é mesmo. Mas aperto no bom sentido, né? No bom sentido, a Juliana é braba. Eu apanho pra caramba em casa, tô cheio de marca aqui nas costas, tanto beliscão que ela me dá. Com todo respeito. E com todo respeito. Tá bom? Não aguentei aquele vídeo, rapidinho, não aguentei aquele vídeo do presidente falando, eu como qualquer coisa, não sei o quê. Aí a Michelle, pra ele. Não, pior foi outro dia, quando ele falou assim, bom dia aí pra todo mundo, tá? Menos pra Michelle. Pra Michelle eu já dei um bom dia antes, mais cedo. Se é que vocês me entendem. Aí as feministas e tal, não sei o que lá, falam, encher o saco. Pô, pelo menos o cara é feliz. Quanto mimimi, né? Muita gente Vida chata. Nossa senhora. Beijo, pessoal. Beijo. Prazer. Tchau.